O Olavo de Carvalho está pedindo ajuda, está pedindo dinheiro na internet. Eu vou ler o texto dele que ele colocou aqui no dia 1º de março, pedindo dinheiro para os seus seguidores. Ele fala o seguinte, olha. Acossados por uma rede internacional de caluniadores e difamadores, recebemos ainda uma cobrança monstruosa de despesas médicas e impostos. E vamos precisar desesperadamente, em letras maiúsculas aqui, da ajuda dos nossos amigos. Aqui estão os canais bancários pelos quais vocês podem contribuir. Nada poderemos oferecer em retribuição, exceto exemplares autografados dos meus livros e a nossa profunda gratidão. Deus abençoe a todos. Antes de tudo, ele está com essa história agora de que há uma rede de pessoas querendo destruí-lo, uma quadrilha de pessoas querendo destruí-lo. Isso é uma mentira tremenda. O que aconteceu foi que o candidato que o Olavo de Carvalho apoiava, que é o Bolsonaro, e que os olavistas apoiavam, como Nando Moura e Bernardo Kister, ganhou as eleições. E o Olavo indicou 2 ministros para esse governo. E os filhos do Bolsonaro são olavistas. Então o que aconteceu foi que a imprensa como um todo foi investigar quem é esse sujeito, quem é o Olavo de Carvalho, quem é essa pessoa com essa tremenda influência sobre o governo. E, consequentemente, começaram a desencavar também as histórias esdrúxulas em torno do Olavo de Carvalho. Porque é uma figura complicada que tem um histórico bastante maluco, doido atrás dele. Então, assim, é um personagem mitológico. Assim como o Bolsonaro é o mito, o Olavo de Carvalho é uma figura mitológica com um monte de histórias cabeludas por trás dele. Então essa quadrilha contra o Olavo, na verdade, são jornalistas, são pessoas que estão investigando os absurdos que o Olavo de Carvalho fala e falou ao longo de toda a sua vida. Então não tem nada de rede internacional de caluniadores e difamadores. São apenas pessoas investigando alguém que está em exposição e que influencia o governo. Simples assim. E agora em relação à doação, né, o pedido de ajuda do Olavo de Carvalho. Eu vou para vocês ouvirem aqui o Olavo falando sobre o quanto ele ganha por mês. Vamos ouvir aqui. Depois de sair do Globo, minha audiência aumentou, que foi um negócio extraordinário. Quer dizer, foi vantagem. Graças a Deus, ele me tiraram do Globo, porque no Globo eu estava ocupado, não podia fazer as minhas coisas. Pô, agora eu vou fazer do meu jeito. Daí fundei o curso, apareceu, tiveram até 100 alunos, apareceram 5 mil. Quanto custa o curso do senhor, se eu quiser contratar? O curso online de filosofia custa R$60 por mês. São R$60 por mês e dura quantos meses? Não tem duração. Ele termina quando o professor morrer. Quantas aulas o senhor já deu? Mais de 400 e qualquer coisa. Então 401. E quantos alunos? No total eu tive uns 15 mil alunos. Uns 15 mil. Mas vamos dizer, mais permanente, o público mais permanente é de volta de 4, 5 mil. 4, 5 mil. E o senhor tem um financiador? Tenho. Meus alunos. Seus alunos. O senhor não Meus tem alunos e meus direitos autorais, porque meu livro, O Mínimo, ele foi o maior sucesso da história editorial brasileira, transcendendo aí o Paulo Coelho. Né? Eu ganhei algum dinheiro com isso, evidentemente. Né? Ah, sim. Tá certo? Então, com esse número de alunos, eu digo, bom, ganho dinheiro suficiente para me manter aqui, ganho dinheiro suficiente para a gente estar reformando a casa, essa coisa toda. Então, se vocês prestaram atenção no que ele falou aqui para o jornalista que estava entrevistando o Olavo, ele disse que ele tem um núcleo fixo de alunos de 5 mil alunos. Cada um deles pagando R$60 por mês para um curso que não tem fim, de duração indefinida. Então, ou seja, ele tem alunos que estão, talvez há anos, pagando R$60 para ele. Se você fizer o cálculo aqui de 5 mil alunos pagando 60 por mês, isso dá um valor de R$300 mil ao mês. Ao mês, R$300 mil ao mês. Isso aqui, num ano, dá 3,6 milhões de reais. Onde esse senhor está enfiando esse dinheiro? São 3,6 milhões de reais ao ano apenas com o curso dele. O que ele faz com esse dinheiro? Sério, ele mora numa casa que não é alugada, é uma casa própria, ele não paga aluguel. Onde ele enfia 3,6 milhões de reais? Como é que alguém que ganha tanto assim por ano está pedindo ajuda? Ele mora no cu da Virgínia, num país que tem um custo de vida relativo muito mais baixo do que o do brasileiro. Onde ele gasta esse dinheiro? Onde ele está enfiando 3,6 milhões de reais por ano só com o curso dele? E essa não é a única fonte de renda do Olavo. Ele ainda tem os livros dele. O livro dele principal que mais vende é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Se você olhar aqui no Publish News, você vê que esse livro vende por semana uma média de 444 exemplares. Se a gente fizer uma projeção por mês, ganhando 10% do preço de capa, que é o que se paga de direitos autorais, ele ganha R$ 5,70 por exemplar. O livro custa R$ 57. Isso dá um pouco mais de R$10 mil por mês só com um livro. O Olavo já publicou vários livros.
Alguns também são bem-sucedidos. Então assim, a gente pode estimar que no mínimo ele ganha 15 mil reais por mês só com os livros dele. Isso em dólares são 4.800 dólares ao mês, só de livro. Só com os livros a gente pode estimar que ele ganha 180 mil reais por ano. Já no YouTube aqui ele tem 1 milhão de visualizações por mês. Isso deve dar para ele em torno de 800 a 1.000 dólares por mês com o YouTube. Ou seja, só com o YouTube ele ganha em torno de uns 10 mil dólares ao ano. Ou seja, tem alguém que está fazendo quase 4 milhões de reais por ano e pedindo ajuda das pessoas. Tem alguma coisa errada aí. Eu pensei em 3 possibilidades. Uma delas é que ele mentiu para o jornalista. Que ele não tem 5 mil alunos fixos, que ele não ganha tudo isso por mês. Ou seja, ele mentiu para o jornalista para inflar o ego dele e dar a impressão que ele é mais bem-sucedido do que realmente é. Ou seja, ele mentiu, é um mentiroso, mentiu para o jornalista e assim enganou os leitores dessa publicação. Possivelmente, muitos milhares de pessoas leram essa reportagem e foram enganadas pelo Olavo de Carvalho, um mentiroso. A segunda hipótese é que ele está mentindo sobre as dívidas dele e enganando os seguidores dele. Ele tem dinheiro, mas ele não quer gastar para pagar essas dívidas. Ou seja, continua sendo mentiroso, só que agora mentindo para os seus seguidores. E a terceira possibilidade é que são dívidas realmente altíssimas, de hospital e de impostos, só que aí falta transparência. Quanto custa essas contas dele, essas dívidas dele? Quanto custou a conta do hospital? Qual é o valor desses impostos que ele tem que pagar? Porque sem saber isso, as pessoas vão doando dinheiro para ele à vontade aí. Qual é o limite disso? Quando ele vai parar de pedir dinheiro para as pessoas? Fazendo quase 4 milhões de reais por ano e pedindo ajuda para pagar a dívida dele. E as contas dos hospitais nos Estados Unidos podem ser financiadas. Então ele poderia parcelar esse pagamento. Alguém que ganha 4 milhões de reais por ano pode pagar a dívida do hospital financiada sim. Ontem o Gilberto Dimenstein fez uma afirmação no Twitter aqui que eu vou repetir aqui. Ela diz o seguinte, olha. Começa a surgir a verdade sobre as dívidas de Olavo de Carvalho. Ele sonegou impostos nos Estados Unidos e a conta chegou salgada. Agora quer que seus seguidores paguem o calote. Socialismo às avessas. Se esse for realmente o caso de sonegação de impostos, aí pode ser realmente alta a multa. Porque os Estados Unidos não é igual ao Brasil. Lá, sonegação de impostos pode dar cadeia. Ou seja, aqui você tem um senhor que se diz conservador, defensor dos valores morais, da tradição, da família, dos bons costumes, sonegando impostos. Será que é isso mesmo? Será que a gente vai ver o Olavo sendo preso por sonegação fiscal? E outra teoria que eu vi também é que ele está pedindo dinheiro para pagar a indenização para o Caetano Veloso. Como vocês sabem, o Caetano Veloso está processando o Olavo de Carvalho por difamação. O Caetano já ganhou o processo contra o Flávio Morgenstern, que vai ter que pagar 120 mil reais para o Caetano. E agora será a vez do Olavo. Então pode ser que de fato ele esteja pedindo dinheiro para pagar a indenização por Caetano. Assim os seguidores dele vão pagar aquilo que ele não quer pagar. Alguém que ganha 4 milhões de reais por ano que não quer pagar a indenização por Caetano. Você aí que é seguidor do Olavo vai pagar essa dívida. Eu não sei dizer qual dessas possibilidades é a real. De qualquer modo, você tem um mentiroso aqui. Você tem alguém que está mentindo quanto ganha para a revista que ele disse lá, para a entrevista, ou está mentindo para os seguidores dele. A sorte do Olavo de Carvalho é que tem muito trouxa no mundo. Muito trouxa que cai na lábia dele. E não é à toa que tem tantos seguidores, o Olavo, assim. Porque tem muito trouxa nesse mundo, que ouve a ladainha dele e cai na conversa fiada desse senhor. Só isso justifica tanta gente repetindo o slogan Olavo tem razão. É claro que ele tem razão. É alguém milionário que ganha milhões com o curso dele, com baboseira, com teoria conspiratória, com pseudo-filosofia, e ainda convence trouxas a darem dinheiro para ele. Enquanto isso, está no Brasil aí ralando para ganhar salário mínimo para viver num governo de malucos que o Olavo ajudou a eleger. Sinceramente, é impressionante como os charlatães conseguem enganar as pessoas. É impressionante. É um fenômeno inexplicável. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto aí, se vocês viram essa história aí do Olavo pedindo dinheiro na internet. O que você pensa sobre isso? O que você acha que pode ser, de fato? Ele é um milionário que está enganando as pessoas? Ele está enganando os seguidores dele com dívidas que não existem? Ou são dívidas altíssimas? O Olavo vai preso? O que você acha aí? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, gira um apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!